mais temperada. Vem dar boas risadas e saber de tudo com um programa diferente, alto astral e cheio de energia. As jornalistas Viviana, Juliana e Karina comandam o programa Jogo de Cintura. E lá vem elas! Boa noite, galera do programa Jogo de Cintura, na sua 92.7, estamos ao vivo. Agora são 19 horas e 2 minutos, programa Jogo de Cintura desta segunda-feira, 20 de março. Gente, olha aqui, ó, o meu roteiro, Vivi. 20 de março. Nossa, hoje. Um mês atrás. Olha, é porque o programa hoje é flashback, o programa hoje é nostalgia. Eu tô lá por atrás. Isso que tu... Eu tô lá atrás. Tá perdoada hoje, 17 então. de abril, gente. Hoje é 17 de abril, estamos ao vivo para 70 municípios e também através da live pelo Facebook da 92. E você pode participar do nosso programa, que na verdade também é todo seu. Então pega o seu celular agora e manda um WhatsApp aqui na roda, porque o papo hoje é quente, é nostálgico, é saudoso. Tem uma galera muito bacana aqui hoje e nós queremos saber a sua opinião. Manda aí, tem história nostálgica de balada para contar? Manda aí no 47988640332 ou também pode mandar lá no nosso Instagram, programa Jogo de Cintura, que a gente tá sempre ligadinho lá no Instagram também. Conta a história que a gente quer saber. Programa começando e eu já quero dar um oi para minha colega de trabalho, minha colega de bancada. Boa noite, dona Viviana, que estava de aniversário de casamento ontem. Não, tu nem sabe, a dobrada é ontem no religioso e hoje no civil. Olha que maravilha. Gostavam de fazer festa esse povo, né? Pois é, que coisa, quanto tempo? Com um ano tu fez de casada? Um ano no religioso ontem e hoje faz 8 anos eu lá, gravidona assim, né? Casei de chinelo, olha que legal. Casou virgem, tu casou grávida? Casei grávida. Que pecado. Casei gravidinha, levando a Ivana já junto e no religioso ela levou as alianças. Que fofa, tá perdoada. Tá perdoada, Deus né? perdoa. Deus conhece. Eita! Uma família muito linda, unida. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho tá chegando a nossa colega Karina, que está presa na 470. Por que a 470, né, gente? Chuva. Aliás, hoje a maioria dos nossos convidados vieram pela 470. É um parto essa 470. Né? É um parto, é. É um parto, só que não dura só 9 meses, né? É um longas tá bem mais, décadas até, né? Exatamente. Tá complicada a situação. Mas daqui a pouquinho a Karina também tá chegando para brilhantar esse programa que hoje está muito especial. Quanta gente boa aqui, Quanta né? gente boa, que quantos maravilha. colegas. O Jean, né? Depois eu vou falar do Jean. Eu nem vou falar agora do Jean, vou deixar pra falar depois. Porque daí a gente conta as fofocas do Jean, tá bom? Tem fofoca do Jean? Tenho. Vocês gostam de fofoca? É isso aí. Gente, no programa de hoje nós vamos falar de nostalgia, que é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal, por momentos vividos no passado associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. A palavra vem do grego nostos, que significa reencontro, e algos, que significa dor e sofrimento. Segundo estudos da Universidade da Inglaterra, ser nostálgico aumenta a vitalidade e prepara os indivíduos para lidar com o presente e com o futuro. Isso porque quando vivenciamos momentos de nostalgia, experimentamos um sentimento de autocontinuidade. Olha que coisa maravilhosa, Vivi. Podemos sentir nostalgia em vários casos, como ouvindo músicas do passado, que é o que a gente também vai fazer aqui hoje, exalando algum cheiro, relembrando momentos e acontecimentos vividos no passado e etc. Isso. E pensando em nostalgia, quem lembra da frase sexta é do caramba? Uhul! Aposto que já acionou um gatilho aí em sua mente. Lembrou de muitas coisas, né? Das músicas, das pessoas, dos shows, dos namoros. E o Floresta Negra, gente! Quantos casais nasceram ali, quantas histórias, quantas amizades vividas intensamente naquele lugar único. Então, hoje é dia de reviver essas histórias e entender o que a nostalgia causa em nossa vida.
para abrilhantar nosso bate-papo desta noite, estamos recebendo os ex-proprietários do Floresta Negra, Evandro Depiné e José Renato Leite. Também o ex-proprietário do Carambas, Jean Krieger, e José Sodré, ele que foi ex-diretor de eventos do Carambas. Já tem correção aqui? Tem correção. Tem correção? Márcio. Isso Onde aí, é que tu Márcio. tirou José? Não sei, talvez seja Márcio José? Não. Também não. Eu tirei, porque José é um nome nostálgico também, né? Eu ia dizer. É Márcio, gente, é Márcio. José é da época do Floresta. E olha que eu Caramba, chorei então. alguns ingressos gratuitos com o Márcio e esqueci o nome do Márcio. Mas tá tudo certo. José já nasce velho. Também conosco a psicóloga Bruna Saido, que vai abrilhantar o papo e vai falar muito pra gente o que acontece quando a gente fica nostálgico. E eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu vou começar pelo Márcio, que eu errei o nome dele. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade e dizer para vocês que é muito feliz de a gente poder aqui falar, né? Eu ajudei e todos aí, né? Eu acho que se conhecemos aqui e dizer que muito feliz de poder falar um pouquinho da história aí do Carambas e de também rever os amigos aqui também junto, tanto o Jean, o Evandro, o Renato, enfim, uma parceria de vida, né? A gente fala, né? Que bom, muito obrigado pela oportunidade, hein? Também é momento nostalgia, né? Rever amigos, né? Olha que bacana, né? Quanta coisa, né? Gostoso, né? Muito gostoso. Boa noite, Jean. Boa noite. Jeanzinho do Carambas. Quem não lembra do Jean, gente? Estamos aí. É isso aí. Hoje nós vamos conversar aqui sobre as antigas, sobre o Carambas, né? Sobre o que foi aquela febre toda. Estamos aí para ter as dúvidas, bater aquele papo legal. Muito legal. E tinha muita gente pedindo ingresso, né? Eu era uma, né, gente? Eu era uma que tava sempre na fila do ingresso. Sempre na fila do ingresso. Só ia se rolava ingresso. Mas sempre rolava. O Carambas já fazia generosidade naquela época, gente. Eles sabiam. Tem coração de mãe. Eles tinham coração de mãe. E já distribuía ingresso pra galera aí. Muito legal. E também o pessoal da nossa querida Floresta Negra. Boa noite. Boa noite, tudo certo com vocês? É um Tudo prazer bem. estar aqui. Eu sou o Evandro e estamos embarcando junto aqui para essa Muito conversa legal. bacana aqui. Muito Show muito de legal. bola. Boa noite, José. Esse é o José, não é José? Esse é o José. Eu errei! Descobrimos o Achei! gatilho. Achei o erro! Boa noite a todos os ouvintes. Para quem lembra de mim, a minha voz continua a mesma. O meu cabelo nem tanto. Mas estamos aí firmes e fortes para curtir essa noite de nostalgia. Nostalgia é isso mesmo, é a gente voltar, né, no túnel do tempo com a Floresta Negra. Carambas, estou muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Muito obrigada e a gente também está muito feliz com vocês aqui. Boa noite, Bruna! Boa noite, Brasil! Bruninha, vamos falar de nostalgia então, Bruna. Vamos lá, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E com esse time aqui que eu queria ter conhecido antes. Eu até frequentava o Carambas, mas eu não tinha pra quem pedir Não ingresso. chegasse. Poxa, agora é tarde, mas ok. Ah, Floresta eu ouvi as minhas irmãs falando muito, então é muito de casa, assim, muito legal. Show de bola. Hoje tu vai ouvir as histórias aqui, então, do Floresta também. E é isso, Vivi. Então, o programa de hoje, a apresentadora tá tentando tirar a roupa. Calma, Porque o casaco, aqui, né, ó, Ju? falou de Pra quem não tá nostalgia, falou de festa, falou de calada. Eu já tô com calor aqui. O clima já tá Mas isso era, né? esquentando Lembra aqui. na filinha pra entrar, era aquele casaquinho, chegava dentro, né? Dava aquele já tirava calorão, tudo, né? filha. Já tirava Era do ambiente, do local, Da animação. Da animação. Da adrenalina. E a gente não pode deixar de lembrar também aqui, que não estão aqui hoje, mas também da nossa querida tapioca, que foi também uma febre, né, aí desde os anos 80. E Mirini, nossa, o Mirini também. A estratosfera. Isso da época da estratosfera, bicho. Isso da época da estratosfera. Eu também. Deixa abaixo. Já descobrimos a idade dela, né? Eita! Tinha uma coisa chamada Mamma Mia, tinha, não tinha? Mas o Mamma Mia é isso. O Mamma Mia é da nossa época, deixa. Eu
Mas era uma Mia. pizzaria, né? O Pizzaria. Mamma Mia a gente estudava no Rui Barbosa, e depois do Rui Barbosa, Era o depois da point. aula, às vezes nem depois da aula, às vezes durante a Durante. aula mesmo, né? A gente já pegava ali, ó, e já ia pro Mamma Mia, que aquilo era febre no momento também. Era muito legal. Mas era um restaurante que, na época, virava meio que um pubzinho, assim. À noite tinha música ao vivo. Tinha uma máquina de música também. Sim, verdade. Tava uma ficha. Verdade. Eu não lembrava Vinilzão, disso. Bem verdade. Tinha máquina de música. Olha, gente. Tu nem sabe o que é isso, né? Não. Hoje a máquina de música é isso aqui. Vocês Não, não, mas eu já vi sabem uma o que máquina é de ser música. feliz. Eu já vi o que é uma máquina de música. Não posso contar onde, Oh, era como, mas muito eu já... massa. Era muito. Eu já imaginei onde tu viu, safadinha. Ó, o Flávio disse aqui, o Flávio Bussi domingo só dava pra ir dormir depois de ouvir Eu Vou Seguir, do Rei Roberto Carlos. Essa era do Floresta. Finalizou todas as baladas sempre, desde o início. Tem uma É? história, né? Tem toda uma história. Tem uma história disso. Depois a gente Essa conta. música, Sério? depois a gente conta. Tem Deixa uma pra... razão pra ela. Flávio, fica na É. linha que eles vão contar a história dessa música aí que veio à tona aqui agora, Mas através falando da sua em pessoa. fichinha, eu queria lembrar do orelhão, né? Quem é que pegou fila pra falar no telefone? Eu peguei, né? Eu também peguei fila pra ligar pra Pra Rádio ligar. Cultura, fazendo propaganda do concorrente. Mas é que na época só Sim, tinha a Rádio só tinha, Cultura e a Rádio Clube de Indaial. E aí eu ligava pra Rádio Cultura pra pedir música e também ligava lá pra Elza Aparecida da Rádio Clube de Indaial, que inclusive conheci ela semana passada. Mas tinha orelhão perto do Floresta e do Carambas, às vezes o pessoal ligava pra alguém Pro pai me buscar, pro pai né? me buscar, né? Táxi, Uber, né? Era isso aí. E o Flávio também colocou aqui essa frase, sexta é do Carambas, também inesquecível. E o Valdecir Lourenço, boa noite a todos. Grande Zé Renato Evandro. Amigo de infância, muito obrigado. Ele falou que está prestigiando hoje. Obrigado, Valdir. Ele estava sábado na nossa live lá. Nós temos uma live flashback. Ai, que E, maravilha. pô, mas vamos falar também, vamos falar Então, também. eu já vamos quero falar. pegar esse gancho da live de vocês, então, nesse primeiro bloco, e falar com cada um de vocês o que vocês estão fazendo hoje. Porque vocês eram muito desse mundo do entretenimento, né? E assim, eu conheço o Jean já há mais tempo, que a gente estudou no Rui Barbosa, eu não conseguia ver ele fora do entretenimento, porque estava muito impregnado, né? E o que vocês fazem hoje, assim? O povo também quer saber onde anda vocês, o que vocês têm feito. Vai voltar o Carambas? Vai voltar a Floresta, Vai voltar o Caramba né? da Floresta. Aí a gente tem uma novidade pra vocês. Começa, Márcio. Bom, eu vou dizer que sempre quando eu trabalhei no Carambas, afinal foram 15 anos de parceria aí com o Jean, ele além de ser chefe, é amigos e continuamos a ser amigos, é uma história de vida. Eu falo que se preparar todas as sextas para receber as pessoas. Eu lembro que ainda no final a gente tinha um programa na Rádio Atlântida, todas as sextas, 16 horas, chamava Carambas Beats. Bem discreta ela chega. Gente, não, se não for pra ser assim, eu nem venho. Continuamos. Então, enfim, eu vou falar só brevemente, né, dessa lembrança, mas assim, hoje eu atuo como empresário, já desde a época do Carambas eu já mantinha as atividades também. Eu tenho uma estamparia, sou publicitário e também tenho uma empresa de vistorias. Então, resolvi no ramo de empreender, tocar a vida e dizer que é uma correria, né? Continua ainda na mesma correria. E uma coisa que ficou desde a época do Carambas é o telefone silencioso. Porque era centenas de chamadas no dia. Centenas de chamadas. Eu nem me imagino se tivesse o WhatsApp. Nem me imagino. Nem me imagino. Que loucura. Como era. Coisa de louco. Janzinho. Vamos lá. Então, foram 18 anos. Fui sempre a pessoa que abriu e fechou a casa. Nunca faltei em nenhuma festa, nenhum evento. E hoje, totalmente fora do ramo. Hoje eu estou na linha alimentícia, mercado, atacado e data curta também. E estamos aí, né? De vez em quando chega sexta-noite, o pessoal começa ainda a mandar mensagem. É sexta, não vai rolar. Você nunca pensou em rolar um Remember só? Em algum outro lugar que talvez... Eu nem sei se existe ainda o local do Carambas. O local ainda existe. Não, a intenção não tem ideia de voltar.
mas que o pessoal pede, né? só que a gente nunca pode dizer nunca, né? É. Então, vamos deixar, né? Quem sabe, né? Boa noite, Karina! Boa noite! Quase toda molhada, né? Quase vinha nado, mas Como tudo tá a bem. 470? Ai, gente, vocês sabem, né? Muita chuva, principalmente ali na saída de Indaial, ali nessa região. É muita água, Então já enfim. fica um alerta aí, né? Pros Exatamente. Pra O quem pessoal tá transitando saindo pela agora. região tem que ser bem devagar, porque tem muita chuva. E tá chuva, chovendo né? muito, tá, gente? Então, Muito. cuidado aí. Karina, estamos na roda aqui. Eu comecei perguntando para os nossos colegas o que cada um tá fazendo, né? Porque a gente via muito eles no entretenimento. E aí a gente quer saber, o povo quer saber, o ouvinte quer saber o que cada um tá fazendo. E aí? Evandro. Evandro tem muita história pra falar. Eu tenho muita história para contar. Ficaria. A gente adora. Não, mas Principalmente vamos deixar, as bafônicas. mas vamos deixar todo mundo conversar um pouquinho. Eu só vou dizer que o que eu faço hoje? Eu sou comerciante, né? Eu tenho um site que é o www, já vou fazer um jabá, tá? www.seuhobby.com.br. Quem é do ramo de hobby, modelismo, carrinho, avião, drone, legal. essas coisas, eles me conhecem no Brasil legal. inteiro, né? Legal. Então a gente vende online isso. E no momento eu estou trabalhando com a LDL Turismo, que também é uma empresa sólida, né? E a gente está atendendo o município de Indaial com transporte urbano, que é onde eu fico aí o dia inteiro na rodoviária de Indaial. Ah, legal. Tá bom? Show de bola. Muito Seu bem. José. E o José, né? O pessoal me conhece muito por Zé, da época da infância, né? O Zé Renato e o Floresta Negra, 15 anos. Eu inaugurei o Florestinha em 84, o Floresta 79 em 87. Então foram dois momentos. Hoje estou no ramo de transporte também, que já vem de família isso, né? Então a gente sempre esteve envolvido com o transporte coletivo de passageiros. Meu pai foi motorista de ônibus há 40 anos de profissão, então nós nascemos dentro de um ônibus e não deu outra, né? Eu gostaria de dizer assim que quando acaba um perfume no frasco fica a essência. A gente não tem mais as casas, mas ficou a essência, né? A essência de música, de diversão, de balada. E o DJ, ele tem algo especial, né? A gente costuma dizer que uma vez DJ, sempre DJ. Não tem jeito. Por quê? O músico é diferente, ele está no instrumento, ele trabalha instrumento, o DJ é diferente. Ele chega numa balada, ele chega no local, ele vê um grupinho lá, ele encontra alguma coisa ali para ver onde é que está a música certa, qual é o que eles estão pensando, qual é o embalo. Então o DJ tem essa coisa, isso a gente não perde. Então hoje, né, embora a gente esteja fazendo outras atividades, né, nem passa pela nossa cabeça mais, não temos mais pique para isso, para ressuscitar um Floresta Negra, né, de forma alguma. Hoje já estamos avós, né, então já tem outras coisas aqui para a gente pensar também. Mas ficou a essência, então nós, para não ficarmos tristes, né, aos sábados à noite, nós inventamos uma live e todos os sábados nós se divertimos lá com os amigos, com convidados, tocamos as músicas que a gente gostava. E nós já estamos com 1.500, quase 1.500 inscritos no nosso canal. Através do YouTube. Depois a gente YouTube dá e Facebook, né? mais sinal. Ai, que legal. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí. Mas ficou a essência. A gente não perde isso, não. A gente gosta disso. Eu aprendi a tocar com ele, tá? Ele é meu sobrinho. Eu aprendi a tocar com o Zé Renato. Foi ele que me ensinou a tocar. É uma família E agora de eu DJs. ensino ele a mixar. Ah, que legal. Ele me ensinou a tocar, agora eu ensino a mixar. Que legal. Parceria, né? Na minha época não tinha os recursos que tem hoje, né? Mas foi muito Mas era tudo bacana. mais difícil, né? Tudo mais Bem difícil. mais, né? Bem mais. Mas foi uma época muito boa. Nós pegamos, eu sempre costumo dizer que peguei uma época de ouro. 83, eu tive a satisfação, por exemplo, de comprar na loja o primeiro disco do Titãs, Sonífera Ilha. Ai, que maravilha. Tá lá aquele disco ainda, então tem umas coisas, muitas bandas surgiram nos anos 80. Paralamas do Sucesso, Kid Abelha e daí para fora, foi um salto, né? Na música brasileira, música pop, Lulu Santos, toda essa galera aí. E uma turma que ficou até agora. E nós pegamos todo esse surgimento aí
do Eurodance, o Italo-dance, o surgimento de todas essas fases das músicas, e o house, que depois virou a música eletrônica. Então, assim, é um legado que nos trouxe muita experiência, e 15 anos de Floresta foi tudo isso que aconteceu. Então a gente passou por todas essas fases, e é uma alegria poder relembrar isso. E eu tenho certeza que essa noite a gente vai lembrar de muitas coisas bacanas. Que maravilha, gente. 15 anos de Floresta, 18 anos de Carambas. Ai, é muita história que vai ter aqui, né? Mas eu vou chamar os comerciais. Vamos tentar fazer os comerciais na hora certa hoje, gente? Vamos, mas só lembrando o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook, agora não vai ter som, porque a música, a gente vai passar a música aqui, pode ser que a live caia em função dessa questão de direitos autorais. Então, mas no rádio, quem está ouvindo a gente pelo rádio, se você está no Facebook, liga o rádio e escuta essa música, vê se, dependendo da tua idade, né, vê se você lembra dela. Qualquer coisa, pede pro pai e pra mãe ouvir aí também. A gente já volta. Pois é, e vamos falar aqui com a Bruna Saidel, a nossa psicóloga. A Bruna já esteve nas edições passadas aqui, né, Bruna? E, Bruna, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, logo depois eu já queria emendar a pergunta, até como o Jean estava frisando aqui, que o pessoal ainda relembra essa questão, né? Faz um tempinho já e vem na cabeça, Sexta é do Carambas, vem essa nostalgia, tanto é que o pessoal do Floresta aqui faz essas lives também para o pessoal relembrar. Isso é muito forte, né? Isso fica tão forte na mente das pessoas, é porque realmente marcou, né, Bruna? A saudade, a nostalgia, ela é uma resposta afetiva a eventos da nossa vida, né? Então, se nós formos pensar, quanto da nossa constituição enquanto seres humanos não aconteceu nesses lugares, né? Amizades, né, que começaram nesses lugares, se fortaleceram, casamentos, né, relacionamentos, enfim, que podem não ter durado até então, mas foram importantes, né, nesse movimento da vida da pessoa. E até uma questão muito forte, eu vejo da própria felicidade. Quando eu lembro de Carambas, eu lembro de Tapioca, né, eu lembro das minhas irmãs, eu era muito pequena, assim, como eu falei, eu lembro das minhas irmãs no momento mais feliz da vida delas. Eu não via elas felizes em movimento nenhum, como eu via elas felizes se arrumando. Inclusive, eu vim de vestidinho preto, porque eu lembro que elas amavam essa música na Tapioca, aquela música de vestidinho preto. Enfim, não vou cantar, porque ninguém merece, né, Brasil? Calma. Mas, e eu lembro... Eu vim te acompanhando. Isso, depois a gente vai fazer uma foto, um vídeo. E aí eu lembro delas... também, mas daí eu vou ter que tirar a roupa. Pode ser. Opa, tá ficando bom o programa. A gente vai, né? O bom meu melhor é a Juliana, que ela faz piada dela mesma. Quem pode, né? Vai. E aí, olha só, eu lembro delas cantando e se arrumando assim, cantando essa música e falando de como elas dançavam essa música do vestidinho preto. E isso me fez querer muito ir para uma festa, porque eu também quero ficar feliz como elas ficavam, né? E aí eu comecei a ir para as festas e, de fato, eu via o quanto é legal essa socialização que acontece numa balada, numa festa. Ou acontecia, né? Porque eu abri uma caixinha de perguntas antes de vir para cá, no meu Instagram, e até a minha amiga Giovana falou, eu ia para a festa e não pegava no celular. Hoje já é diferente, por isso que talvez a gente já não tenha mais tantas baladas nesse sentido, tantas festas, né? Porque as coisas mudam e a gente também hoje vai pra festa e fica no celular, né? Não dá pra dizer que são só os outros. A gente também faz isso. Mas eu acho que tem essa nostalgia tão intrínseca, assim, justamente porque os momentos afetivos de todos os cunhos que a gente viveu nesses lugares são muito fortes, muito intensos. E marca, gente, marca. Não são só as coisas ruins que nos marcam, as boas também. Embora aqui também tenhamos vivido... Cair da escada, né? Ai, com certeza, gente. Karina. Quem nunca caiu da escada no Carambas? Tropeçou o salto, alguém empurrou e assim vai. E a história pra contar. E a história pra contar, com certeza. Os foras... deixa eu ver o que mais. As risadas. Esqueci jaqueta. Maior fora da ligando minha desesperada. vida, Márcio, minha jaqueta. Maior fora da minha vida recebi no Carambas, gente. Eu não pegava ninguém, nunca pegava ninguém. Aí me apaixonei por um cara que morava lá no VAR, no bicho. Eu já contou a história, Ju? Mandou pra ele. Não, foi marcante. Na época eu não tinha dinheiro pra nada, bicho, que tinha que ficar ligando pro mais pra pedir ingresso, né?
E aí, fazia, sei lá, um ano que eu conhecia o cara, mas eu não ficava com ele sempre, ele ficava comigo de vez em quando, sabe? E aí eu peguei e escrevi um bilhete, fiz a conta lá de 1 ano, 365 dias, não sei quantos segundos, não sei quantos milhares, sabe aquela coisa bem cafona? Paixão é isso? Sem dinheiro pra nada. Sem dinheiro pra nada, tá? O dinheirinho do mês. Fui lá, comprei flores, mandei lá pro Varno. Sabe quanto custa pra mandar flores de Timbó pro Varno? Gente, muito caro. Isso era tipo numa quarta-feira, que sexta-feira é do caramba! Nunca mais olhou pra minha cara. Ai, que ódio, né? Gente, Até hoje, gente. Mas, Ju, faz parte da construção da mulher que tu é hoje. Mas você já viu o cara, de graças a Deus, que ele não conhece. Livramento. Gente, eu quero falar assim, eu quero pedir pro Márcio uma coisa, uma curiosidade aqui, porque os entretenimento, a gente vai lá e a gente curte o momento, né? Mas o antes é muito foda, né? E tu cuidava dessa parte do antes, né? Da divulgação, de trazer o povo, de fazer toda aquela muvuca. Fala aí pra gente. Então, é que são vários momentos, né? Nesses 15 anos que a gente começou, né? A gente, na verdade, começou fazendo eventos pros amigos, né? Frequentava outros eventos. Eu e o Jean, a gente ia junto em várias festas, em vários lugares. Antes de ter o Carambas, né? Porque o Carambas abriu em 12 de junho de 1999. Foi num Dia dos Namorados que abriu o Carambas. Isso aí. Que massa. Bem... Então é uma data um tanto que ela representa às vezes o namorado, mas quem tá alone, né? Hoje todo mundo diz alone, tá aí, era o dia que não tinha o que fazer, né? Exatamente. Então, e naquele momento a gente começou, né? E era muito em alta, não sei se todo mundo recorda aí também, que era o karaokê, que a gente tipo ia no lugar e quando tinha o karaokê, a pessoa colocava e tirava nota, né, Jean? O começo, né? A gente começou... Antes da balada tinha um esquenta, o karaokê. Que era uma fase. Tocava das 8 até 10, 11, meia-noite. A gente chegou até a fazer um concurso, né? Teve premiação e tudo. E aí o pessoal esperava e ia votando e já tinha gente fazendo torcida. Era bem legal, assim. Aí dava aquela concentração toda e depois começava a festa. O dia começava ali 11 horas, meia-noite, daí isso aí. Seguia o baile. Então assim, falando dessa fase, assim, né, que era assim... Esse é o início, né? Isso era o início, e, enfim. E a gente acabava, naquele momento, o celular era só SMS, né? Então não tinha outra comunicação instantânea, né? Vamos falar assim. E aí, ao longo do tempo, foi evoluindo, né? Entre todas as sextas, eu acho que a gente ficou uns 15 anos, né? Já nem lembro, 13, 12. Só sexta, né? Só sexta, tinha bem esporádico, um sábado por ano, 2, um evento específico. Naquela época a gente já fazia um sertanejo, que era Rodolfo e Ravel, que era bem no comecinho. Festa dos amigos, né? Dos caras, a gente festa fez dos com... caras. E sempre enchia? Sempre. Esse sertanejo, como era uma por ano, quando fazia, era estouro, né? Eu lembro que tinha o Carambas, a primeira vez, na primeira parte, onde o VIP era de madeira, aquele era de tipo assoalho. E quando o Rodolfo Ravel tocava e começava a agitar, a galera, aquele assoalho todo, ele balançava o Carambas inteiro. Eu lembro da estrutura de madeira e é incrível pensar em como isso se tornou, que evoluiu, né? Sim. Nos últimos tempos do Carambas, como tudo já estava uns layouts, era tudo mais moderno. Isso é legal porque quem acompanhou o início, que era a estrutura toda de madeira, que a gente ficava um do lado do outro dançando naquele tablado, e aí depois teve a história do VIP, enfim, eu acho que foi tanta coisa bacana, né? Que todos nós vivemos isso muito intensamente. É evolução, né? É a evolução. No começo, as meninas reclamavam bastante pra mim que a meia calça grudava nas madeiras da parede, nos casqueiros, né? Estourava a meia calça. Tirava uns pega nos gatinhos e jogava na parede, minha filha. Saía com a meia. Daí já sabia. Quem saía com a meia rasgada porque pegou. Era isso. Era os pega. Tinha valido a pena a noite, né? Marca registrada.
E aí, né, falando assim mais rapidamente, teve esse momento, não tinha rede social, era bem diferente, né, a socialização, estava até falando com a Bruna aqui antes de a gente iniciar a entrevista, e em 2011, 2010 saiu o Facebook, onde que teve o aplicativo de Messenger, que todos tinham. Antes disso, nós tínhamos o MSN, que também acredito que todos tinham, também. Que era, estou falando em mensagens instantâneas, né? Porque é isso que facilitava, né? E antes disso, a gente tinha o Fotolog também, né? Não sei quem conhece o Fotolog. Então, assim, eu falo isso porque eu trabalho, sou da área, né? Eu tenho empresa de comunicação, então a gente acabou passando todas essas fases e continua passando hoje. Temos o chat GBT aí, que responde as nossas perguntas. Então, assim, é bem amplo, assim, né? Mas voltando, né? Aí comentei agora há pouco também para a Karina, como era feita a comunicação já em 2011. A gente tinha as sextas-feiras, a gente batia o TT, que é do Twitter. Muita gente acha que o Twitter já há 10 anos atrás era 20 vezes mais do que hoje. Que hoje, tem gente que só conhece o Instagram. Não, o Twitter era coisa que a gente batia todas as sextas lá. Usava Orkut também? Eu ia falar agora. Né? O Orkut. Aí é das comunidades, né? Sexta é do caramba. Era uma comunidade. Era uma comunidade. Então, assim, era bem bacana. O difícil de tudo, vou dizer que era conseguir atender as ligações todas. As pessoas ficavam chateadas às vezes, mas não era nem por não querer, não conseguir atender. 2, depois que melhorou a comunicação no sistema de e-mail, daí era reunir os nomes para preparar as listas, que nem era o ingresso físico, né? E, enfim, a gente teve a época de comunicação, né, Jean? Tu lembra a época dos Lamb Lamb? Sim. Saía de noite pra colar aqueles cartazes. Era uma história legal, né? Aqueles cartazes, Pra colar. tipo de 1 metro por... né? Colava nos locais. Que colava, fazia uma cola tipo com araruta, não tinha? Colocava um balde no porta-mala e saia colando nas paredes, nos tapumes que falava, né? Essas paredes de construção. Aí colava assim vários, um do lado do outro, fazia um paredão. Não, cara, e hoje ainda tem os tapumes que o povo cola isso. Faz até hoje. Então eu falo isso como era a divulgação, né? Sim, e da parte de divulgação também a gente tinha a voz, que era o Nando, que fazia aquele sexta. Vou imitar agora. Aí ele era de Joinville. Na época não tinha internet ou era discada. Muitas vezes de domingo eu ia até Joinville buscar, eles gravavam em MD para segunda começar a passar o programa, o comercial na Rádio Atlântida em Blumenau. Era o MD, né? Não tinha, tu tinha que buscar. Olha só. Tinha que buscar. A gente não tinha como transmitir, não rolava e-mail, né? Não tinha, né? Não tinha, né? Então tinha que ir lá em Joinville. Falando de nostalgia, tinha que gravar, que nem aqui a gente estaria na rádio e trazer pra rolar aquilo ali. E depois, enfim, né? Vamos falar aí só dos últimos 10 anos, a gente fazia lá na agência a campanha. O que rolava na campanha? Saía toda semana um outdoor, um flyer, uma camisa, um VT de rádio, um spot de rádio, um VT de TV toda semana também, o programa de rádio que a gente também tinha e mantinha semanal, e fora as outras entrevistas e vídeos todas as semanas. Eu acho que a gente tinha, uma época, uns 14 a 15 promoters, que faziam todo o estado e alguns aqui da região. Estava até aqui me recordando com o Jean, né? Há 12 anos atrás nós tinha cliente que vinha no Carambas de helicóptero. Há 12 anos, olha só. Então... vinha gente de todos os lugares. Do Brasil todo. Do Brasil todo. Então a gente acabava movimentando bastante gente. Claro que depois teve Green Valley, Arung e outras baladas que foram número 1. E eu falo que Santa Catarina sempre foi muito referência, né, Jean? Sim. Na geração de eventos e continua sendo, né? Bastante. Então, assim, continuam os clubes aí que brigam mundialmente por esse entretenimento. Aí muita gente pergunta, mas o que já veio tocar? Bandas? Não sei, centenas. De bandas na época do Acústico MTV. Todas que faziam, a gente pegava para fazer o show. Eu fui no Raimundos, teve Armandinho, teve Humberto Gessler, J Quest, Capital Inicial.
Da minha época, My Network. Show internacional. Isso vai vir o cover, não pode, não vai. O pessoal fala, para Indaial, né? Muitas vezes, quando a gente trazia uma veio, né? Ivete, a gente fez. Esse eu fui. A gente... Eu lembro inesquecível. Meu Deus, que isso nostalgia! Por isso que a gente fala que sempre alguém tem alguma história, Uma né? história. Que é marcante pra gente, algum fato, alguma coisa. Mas por que o nome Carambas? Boa pergunta. Mas Então, você nasceu primeiro, o Carambas ou o Carambitos? o Carambitos. Carambitos. Carambitos ele foi pra escola pra distribuir pra todo mundo. Legal. Uma Kombi branca escrito Carambitos. Nostalgia. Bem. Então, eu tinha vários nomes, e uns mais exóticos, assim, e outros mais comuns. E numa roda com uma pessoa que ela é bem influente de marketing, assim, aí eu apresentei para ela, e aí o Carambas veio do Carambitos, né? Daí ele olhou aquela lista toda, ele só, gostei desse aqui, Carambas, ele falou. Uma festa boa pra caramba, todo mundo usa 1 a 2 vezes por dia e tal. E aí então vai ser, sexta é do Carambas. Então, aí já saiu o slogan com o nome juntos. E aí ficou. E o Floresta surgiu como? Olha então, eu esperava essa pergunta. Bom, o Floresta surgiu em 1984. Quando eu nasci, só pra deixar claro. 1984. O Márcio ainda estava muito moderno nos bastidores, aí utilizava de ferramentas modernas para divulgação. Para gravação também. Tudo, né? Em 1984, o nosso meio de comunicação eram cartazes, que nós fazíamos com pincéis atômicos. E nós saíamos na segunda-feira para colocar cartaz, começávamos lá em Trombudo Central, vimos para o Rio do Sul, Ibirama, Ascurra, Rodeio, Timbó, Rio dos Cedros, Indaial, Blumenau, Jaraguá do Sul. E colocávamos cartazes em vários pontos e saímos já naquela época, Márcia, distribuindo ingressos que nós chamávamos de bônus. Era a forma que a gente tinha de Garantir juntar, a festa. de fazer ali a tribo, né? Era a forma que a gente tinha. E as rádios, né? As rádios. O Floresta Negra surgiu no ano de 1984, depois porque nós já estávamos envolvidos com sonorização, nós tocávamos casamentos, aniversários, né? E eu e o Gino, que é o fundador da Floresta Negra, né? Nós somos também cunhados, e a gente saía por aí fazer eventos, também tínhamos uma Kombi. E nós, então, naquela época, tinha pode falar o nome de rádio aqui, concorrente? Pode. Pode tudo. Tá bom. É que, assim, havia na época da Atlântida FM, quando ela surgiu, né? Logo que surgiu Floresta, a gente tinha amizade com algumas pessoas lá da rádio, e existia um locutor lá que era um fenômeno, Albino Caniben, magrão. Acho que ninguém vai lembrar disso, né? Seria uma versão hoje do Mr. P. Magro, mas ele tinha um vozeirão e era um locutor que ele tinha um programa e é muito forte. Naquela época fazia a Noite Atlântida FM, que era transmitida da rádio para a danceteria, via sintonizador. Botava uma antena boa e eles tocavam da rádio e era uma febre. Onde eles faziam, a coisa acontecia. Então o Gino resolveu fazer uma Noite Atlântida lá em Ascurra, no salão paroquial atrás da igreja, um salão grande, que cabia lá 1000 pessoas. Foi um arrombo. E olha a nossa inocência. Uma semana depois, nós inauguramos o Floresta. Fizemos aquilo como marketing. Mas olha a inocência. Cada pessoa que comprou o ingresso para a Noite Atlântida ganhou um para ir para o Floresta. O Floresta cabia 200 pessoas e a gente distribuiu 1000 ingressos. Então, a falta de total de visão da coisa deu do que deu. Quer dizer, a inauguração ela teve que ser feita em partes, porque não coube todo mundo. O maior da confusão, sabe aquela coisa que... Veio todo mundo. Ingresso grátis, era aquela, né? Então, assim começou. Então era muito trabalhoso a semana da gente divulgar as coisas. E era assim, pegava um fusquinha e botar cartaz por aí. E, Juliana, nós estávamos falando aqui, não tinha celular, não tinha nada. Nós íamos para a balada nos encontrar naquela época. Sim, verdade. Era o point. Nós não tínhamos telefone.
para passar a propaganda para a rádio, era via telefone, aquele discado ainda, passava o texto via telefone, né? E ficava assim na sorte que ele tivesse entendido tudo certo como você queria. Depois que saía a propaganda, você ia fazer algumas correções, às vezes até data errada. E era assim, né? Então tinha o PEC lá e funcionava dessa forma. Então era muito trabalhoso. Hoje é uma maravilha, né? Mas contando isso, assim, volta um filme, né? Como tudo aconteceu, né? O locutor oficial era você, né? Então conta um pouquinho, já que é nostalgia, como você gravava. Vai contar depois A do intervalo floresta. comercial, a gente volta já com essa pergunta. Nós terminamos com uma... com o Evan não, o José ia falar alguma coisa. Como era a divulgação, né, na época? Não, ele tinha falado Eu sobre falei de a como gravação, gravava Isso. Porque hoje vocês fazem o spot aqui digital, né? Tudo rapidinho. Aí bota efeito, tira Muito efeito e rápido. tal, né? Muda a voz. Agora escuta o Zé aí como é que ele fazia. Assim como o Carambas tem uma vinheta, né? Cessa do Carambas, nós também, naquela época, produzimos uma vinheta caseira. Disco Floresta Negra, o som que toca. Era o nosso slogan. Né? E isso foi produzido lá no nosso estúdio. De que forma? Naquela época a gente comprou uma câmera de eco da Nashville, muito simples, né? E nós tocávamos com decks, tape decks. Não tínhamos nem vinil naquela época, era com fita cassete. E esses decks a gente começou a trabalhar eles de forma a colocar um pitch. Teve um professor Pardal lá, amigo nosso, que colocou um pitch no deck e a gente conseguiu então gravar, simples assim, e depois nós conseguimos fazer a voz diminuir ou acelerar, onde tinha um efeito que é parecido com o que a gente consegue hoje. Então nós produzimos a nossa abertura oficial e esse slogan naquela época. E ficou até hoje. E muitas pessoas que frequentaram Floresta, que nós trabalhávamos na danceteria, muito para essas vinhetas, né? Porque a gente queria imitar as rádios, a gente achava bacana aquilo. E até hoje nós utilizamos isso. E nós não tínhamos onde produzir isso. Não havia isso. Havia até, mas a gente não tinha acesso a essas coisas, né? Então nós tínhamos que dar um jeito, do nosso jeito, onde a gente criou essa vinheta lá no estúdio mesmo, né? E ficou marcado. Que maravilha. Quanto tempo demorou para fazer a vinheta? Fala aí, homem. É isso que o povo quer saber. Alguns meses de teste, Meses, até né? que ficou mais ou menos, né? E a gente conseguiu reproduzi-la agora atualmente com os recursos. Sério? Sim. Porque eram fitas cassetes, nós ficamos 20... Vocês têm esses arquivos guardados? Vocês têm? Todos. Oh, Nós só não tinha abertura. Nós agora gravamos de madrugada, numa noite, né? Montamos ela numa noite, porque ele montou a original, eu só ouvia, eu tocava porque a gente abria à noite, né? Eu só ouvia e a gente montou ela do zero, gravando com o celular, porque nós não tínhamos mais o estúdio, né? Agora, em 2019, com o celular montando num computador com o Soundforge. Isso é uma coisa, ó. Também. Soundforge. É antigo pra caramba. muito antigo. Mas é o que eu sabia usar, né? Na hora, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu resgatar. Nós temos um estúdio hoje, que é o nosso cantinho onde a gente se diverte. Que é onde vocês fazem o flashback. Exatamente. Nós temos lá um acervo de mais de 3 mil discos, entre compactos, entre long plays, entre singles, tudo que era da Floresta Negra. O equipamento original a gente conseguiu resgatar ainda, né? Os MK2 originais da época. E outros equipamentos, decks, algumas coisas que a gente conseguiu recuperar, né? Então, tudo isso, a gente, no nosso cantinho lá... Tem sábados, as fitas também, né? As fitas cassetes, Os os CDs. Vocês têm imagens também da época ou não? E é Pouca mais coisa. difícil, né? Porque não era tanto. Não era imagem tão... na a época, gente não né? tem pouquíssimas imagens da época, né? Então, eram ainda aquelas fitas VHS, né? Muitas acabaram se perdendo com o tempo, né? Algumas coisas a gente conseguiu recuperar ainda, né? Os clipes da época, que virou uma febre, né? Toda casa noturna tinha o telão. O telão. A gente passava A clipes. gente esperava lançar isso. clipes. Lembra Aham. que na Tapioca tinha aquelas mensagens no telão? Sim, podia ir lá mandar mensagem. Podia lá mandar mensagem. Correio eletrônico, esse negócio. Era tipo correio eletrônico mesmo. E para finalizar, o nome Floresta Negra
muitas pessoas conheceram Floresta Negra a partir de 87, quando foi inaugurada a sede nova, e lá tinha um bosque, que assim deu a impressão, colocaram o nome Floresta Negra porque havia um bosque, mas não tem nada a ver, porque o nome surgiu 3 anos antes. E a gente se inspirou numa rádio de Joinville, que tocava umas músicas muito legais, que a gente ficava sintonizado, e tinha um locutor com vozeirão, ele tinha uma vinheta Floresta Negra, que nós ficávamos arrepiados quando escutava aquela vinheta. E a gente então achou legal, vamos colocar então o nome da nossa danceteria, Floresta Negra. Depois fomos descobrir que na Alemanha tem uma floresta lá, bem famosa, mas foi tudo coincidência. O nome mesmo surgiu de uma rádio que havia em Joinville. Que legal. Ai, quanta história, né? Ô, Jean, queria saber um negócio. Tu passou muito DJ ali também. Passou vários. E passou algum DJ que estourou depois, assim? Tem. O Alok. Jura? Juro. Furo de reportagem. O Alok, DJ Alok passou no Carambas. Foi uma data... Ele nem era conhecido, né? Veio por um preço assim bem acessível para fazer uma participação, vamos dizer assim. Massa. Quase, né? E hoje, depois disso, ele voltou várias vezes, acho que mais umas 4, 5 vezes. Ele tocou no Carambas. Ainda e hoje... sem ser conhecido, né, no caso. Aí ele foi... Foi subindo. O Carambas deu um empurrãozinho. O Carambas deu um empurrão. Um empurrãozão, na verdade, porque o Carambas era... Mas teve outros vários, o Vintage... Estadualmente, né? Vintage também tocou, se lembrar agora. O Live Salop a gente foi mais por um evento de uns maiores públicos que a gente teve, né? Eles já eram bem conhecidos, mas 2006, eu acho. A gente fez 3 vezes. A segunda apresentação deles, assim, que foi um estouro de... Estourou. Tecnologia, de público, de tudo, assim. E é muito isso, né? Naquela Estrutura. época também vocês lançavam muito essa questão da tecnologia. Os DJs vinham com uma tecnologia massa, vocês tinham luz massa. Era muito de lançar coisas ali, né? O laser, o painel de LED, tudo que era novidade, assim, né? Vinha que fazia e lançava parte. no Caramba. Agora no final, aquele projeção mapeada. Que massa. Toda essa... E alguma pessoa, assim, também famosa, que passou por ali, assim, tipo... Cantores muitos, né? Cantores muitos. Mas que tu diz que depois estourou... Ou que participou mesmo, que veio pra região e daí veio pro Carambas. Teve, tipo assim, globais que estavam pela região. O Giannichini tava fazendo teatro em Blumenau, daí ele veio curtir a balada depois, que eu lembro. Teve alguns Big Brothers aí, que também estavam Brusque, fazendo trabalho, coisa assim. Daí eles vinham, aquele alemão, veio aquele Rafinha, mas nada que a gente convidou aqui, estava de passagem e isso. Que massa, né, gente? Tem alguma história bafônica? Que sempre tem uma história bafônica, né? Tem, tipo assim, de alguma coisa que aconteceu, que vocês... no banheiro? Souberam, Como assim? Ju, todo mundo ia no banheiro. Não, gente, fazendo coisinha. Porque assim, né, rola muito isso. O povo tem curiosidade de fazer no banheiro. E depois de altas horas, assim, já tá meio mamado, bicho. Os hormônios, as flores da pele ali, ó, cara. No banheiro. Que isso não podia, rolou era alguns vídeos de Balneário Camboriú de umas baladas lá. Imagina o matinho da floresta. É verdade, o bosque. No O que bosque. vocês encontravam tudo dentro do bosque? De tudo que você possa imaginar. Assim, mais um pouco. Desde O bosque era macumba. famoso. Então fala sobre esse mais um pouco. Tem muitos casais que se conheceram no Bosque do Floresta. Então hoje, mais tem muitos filhos também que foram feitos provavelmente no Bosque do Floresta. Se muito você famoso. é do ano de 1984, entre 84 e 2000, você tem uma grande chance. A galera que tá aí no Face, posta aí quem conheceu o Matinho do Floresta aí. Era muito famoso. E... Eles estão com vergonha, a galera do Carambas aqui. Mas o Carambas também tinha meio que um matinho ali, sabe?
uma área mais escurinha. Não sei, eu sempre namorei, eu acho, quando Mas eu ia era pro Carambas. cercado? Então... Ah, tu sabe, né? Não podia passar muito do... Ou às vezes vocês encontravam objetos meio inusitados, assim, alguma coisa nesse sentido? Pode falar. Pode falar, gente. Ninguém quer saber. Já faz tantos anos, não existe mais, tá tudo certo. Lembra de alguma coisa que... Eu vou lembrar assim um pouco o Jean, porque a gente sempre trabalhou muito em parceria, sempre falo, né? Cada um fazer uma parte, né? E nesse sentido, assim, eu vou falar até uma história... O vinha e tu ia lá tirar do banheiro. Não, na verdade, alguém tinha que dar um toque lá, né? Ô, Márcio, dá uma olhada lá como é que tá, só de segurança, ó, tá. Porque alguém reclamava no bar, ou reclamava em algum outro lugar, né? Então, assim, no banheiro, claro, com certeza, né? Os seguranças daí, tipo, falava, então nunca mais sai do banheiro, quando vai... né? Não vou nem entrar nos detalhes, né? Alguma coisa. Mas assim, vou contar uma outra, daí vamos sair da sacanagem, vamos pra uma outra. Chegou uma vez, qual que vocês acham que foi a cena mais ferrada no segurança tirada da noite? Briga de mulher. Olha aí, já se afinou, né? Não, conta de essa. O que vocês acham que pode acontecer? Sério, isso aqui eu vou falar agora, todo mundo que vai ficar rindo, mas qual que vocês acham que é a situação mais inusitada para um segurança ter que tirar alguém de uma festa? Os músicos brigaram. Não. A mãe de alguém que Não. foi lá e entrou. Buscou. Não. Vocês dois brigaram. Não. Tá bom. Tu pensa... A gente tá chutando, né? Não, e tu continua, né? Eu só vou dar assim aquela... né? Porra, Márcio, tem um cara lá no banheiro, o cara tá todo cagado. Meu Tu lembra? Deixava lá pra eu dar uma... Quem é o segurança que vai vocês tirar? fizeram com o Não, cara quem é o cagado? cara que vai tirar ele lá de dentro? Quem é que vai tirar? Olha aí, ó, vice, essa daí foi pesada. Mas é verdade. Eu não achei que tu ia falar, eu lembro, mas eu não achei que era essa a história. Não foi ele. Mas é que ele soube também da história dele, falou, Márcio, isso ficou gravado na minha cabeça. Eu disse, putz, que cena, né? Tu nunca vai... Merda, né? Literalmente. Literalmente. Então, assim, não, nunca vi. E o cara também tava lá e tal. E, enfim, cara, foi difícil encontrar... Mas teve que tirar ele inteiro. Claro, né? Mas foi difícil de encontrar alguém pra poder tirar ele, né? Então, assim, essa foi uma bem engraçada, porque, tu viu tanta coisa e tu não imagina que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Tu passar ruim, e aí passar ruim... claro, eu uma soma, acredito né? que... A gente que imagina eles que é uma tivessem- soma de coisas, né? Que deu no indivíduo, né? Não, eu tava viajando aqui, o Márcio falando, eu pensei que era uma outra história. Então conta a outra, Jean, por favor. Padrão. É aquela situação, né? A pessoa tá na festa, tá feliz, tá contente, né? Chega uma hora que... Eu era muito disso. Bate madeira. Não, tá por cima de alguma coisa, trepado em algum lugar e tal. Aí o segurança... Eu tinha pedido acho que umas 3 vezes pra eu descer de um... Tipo, Pra de uma... você descer. Em cima... Você tava aprontando no caramba. Isso. Mas ele tinha costume com isso. Aí daqui a pouco, o segurança novo, ele pega, me tira pendurado assim, sai pela vida e vai pelo estacionamento e me bota lá fora da... Não sabia. Não entra mais. E não Mas fez o trabalho dele. Fez o Aí, trabalho dele, né? fez. Não, ele fez o trabalho dele. Aí eu cheguei depois pro... Aí o Márcio acho que também tava, o Bambi. Agora lembrei, essa foi complicada. O Bambi também. Eu falei, tu acredita? O cara me tirou, o segurança me tirou aqui e tal. Aí ele falou, mas cara, ele te pediu umas 10 vezes pra tu descer. Não, ele não pediu. Pediu. Ah, então tá bom. Eu vou lá pedir desculpa pra ele. Acontece nas melhores famílias, sabe? Viu? Esse evento que o Jean falou, agora vamos mudando, né? Falando aqui, eu tô olhando aqui o Instagram, depois ainda tá no ar, @carambasclube, eu nem sei mais a senha, isso faz milhões de anos, eu tô aqui olhando, e até para lembrar, né? Porque são muitos eventos, mas aqui alguns que a gente chama atenção, que a gente falou, teve a Loki, 13 de agosto de 2016, nem é tão... Meu Deus. Distante, tão né? distante. não é tão distante, só para 7 ter anos. a data aí que a gente estamos rindo, né? A gente teve o Vitor Ruiz, também é um DJ muito conhecido, que a gente teve diversas festas, foram memoráveis, né, Jean? A gente teve, tá louco? Aqui eu tava olhando o próprio Alok,
E também uma curiosidade, tem o DJ que ele chamava Rodrigo Coste, que é o nome verdadeiro dele, né? E ele se chama Duzi. Hoje o Rodrigo Coste era nosso DJ residente, ele já na fase final aí do Carambas, tipo 2012, 13 em diante. Ele hoje se chama Duzi. E ele abre, inclusive podem seguir ele abre todos os shows do Vintage. Inclusive ontem eu estava olhando no final de semana, eles estavam no Coachella. Então eu fico muito feliz também que ele iniciou a carreira dele lá no Carambas. E hoje ele faz todos os shows. E ele é manager também do Vintage, que a parceria deles começou por lá. Ele que começou conhecendo, e o próprio Rodrigo, eu acho que muito da carreira dele ter esse network dos DJs que passaram lá. A gente já teve entre 10 mundiais, para ter uma ideia, mundiais, no Carambas. Então, foram anos que a gente trouxe diversas bandas e DJs, né? Sim. Esse era um dado que eu estou aqui olhando que eu acabei de lembrar. E é bem recente, tipo assim, é recente, relativamente recente. Né? Mas nem 7 anos, né? O Valdecir Lorenzi aqui para complementar a questão dos banheiros, dos matinhos lá do Floresta, ele disse não só no Bosque, mas também tinha, olha só, os ônibus para fazer escondido. Olha mais uma história aqui, vindo. Lembrou, Ju? Gente, os ônibus saíam das cidades vizinhas, verdade, saía ônibus de Timbó, de Indaial e ia pra Floresta. E aí, nesse percurso, dava pra fazer muita coisa mesmo? Dava, né? Olha só, viu? Muitos. Na ida eu nem sei, mas na volta... Perdi o ônibus, né? Era comum, na madrugada... O ônibus já tinha partido, era meia hora, estavam saindo do Bosque ainda e cadê o ônibus, né? Já tinha partido. Mas, ó, olha, Quanta gente não voltou a pé, táxi? Isso, de fato. Pegou o ônibus errado, morava em Timbó, foi parar em Rio do Sul. Dormiu no ônibus. Dormiu. Na volta. Foi e voltou dormindo. Chegava na garagem e tinha um cara dormindo lá. Meu Deus. Mas eu quero também trazer um furo aqui de reportagem sobre DJ. Não envolve justamente a Floresta Negra, mas envolve aqui a cidade de Timbó. Eita. E é um DJ conhecido, MC Jack, que foi sucesso na Rivagem. MC Jack. Quem trouxe o MC Jack para Santa Catarina foi a Estratosfera. Ele se apresentou na Estratosfera, depois ele veio aí, o show, o cara é um fenômeno ainda hoje, né? Foi reconhecido aí no Brasil todo. E ainda de vez em quando vem na Rivagem para fazer algumas festas. Mas quem trouxe ele para cá foi o pessoal da Estratosferas aqui de Timbó. O Sálvio, meu primo que deve estar assistindo. O Sálvio, grande Volney, Sálvio. que também Volney, gerenciava. O pessoal da Estrato, eles que trouxeram o Silva, né, no geral. Isso, eles que trouxeram para cá. Que legal. Agora, quer complementar? Não, eu ia falar que, já que estamos falando de nostalgia, né? Assim como o Carambas trouxe bandas e DJs, na época nós tínhamos os desfiles, nós tínhamos as belezas da cidade, os concurso de... a Rede Globo copiou a gente, tá? Concurso de dança, era nós que fazíamos lá. Nós trouxemos o Weekend Dance, vocês sabem, lembram do Weekend Dance? Tinha o Fly, que hoje é coreógrafo e tal. Então, eles estiveram na Floresta Negra, não eram muito conhecidos, depois começaram lá na Xuxa. Se arrumaram lá na minha casa, inclusive. Que legal. Trouxemos o Maurício Matar, até hoje não entendo porquê, mas enfim, ele veio. Ele era muito galã na época. Galã. Trouxemos umas coisas da época lá. Mas isso era da época de 90, né? Lá atrás, é nostálgico. Sim. O Alcir Polidora, que vinham muita gente de ônibus e alguns perdiam, ficavam a pé e sem dinheiro nenhum para voltar com ônibus de linha. Só tinha dinheiro para ida. A volta, seja lá o que Deus quiser. Eu quero falar um pouquinho das bandas de Santa Catarina. A primeira banda que tocou no Floresta, banda Incandescente. Nossa! 1988. Janeiro de 1988. Banda Incandescente era famosa, boa, assim como Quarta Redenção, Portal da Cor. Era muito comum aos domingos nós trazermos esse pessoal. Aliás, o domingo do Floresta era o inverso do sábado. O sábado vinha uma galera de toda a região. E o domingo era mais local, o pessoal da região, então o pessoal de Timbó, Tapioca, ali da Rio dos Cedros, costumava, Indaial, né? Inclusive o Jean e o Márcio, né? Tinha um cartão lá no fundo, lá onde nós nos conhecemos aos domingos, eles sempre estavam lá, prestando a gente, foi lá que a gente construiu toda essa amizade, né? E é muito bom relembrar isso agora. O domingo era
uma parada diferente, né? Nossa, cansei, né? De 2 horas da manhã de segunda-feira, quando não das 3 da manhã de segunda-feira, nós estar ainda lá tocando na Floresta Negra, que a galera não ia embora, verãozão, calor. Domingo era um point, e o pessoal vinha tarde, vinha lá pelas 21 horas, 22 horas. 10 horas começava, até as 10 não tinha nada. 10 horas era começava a acontecer fila, 10 horas de domingo. fila e coisa arada, e 1 da manhã, 2, 3, até que tinha gente, nós tocávamos. Era incrível. Meu Deus, o pessoal era mais resistente naquela época, né? É que também não tinha nada pra fazer, né? Daí tinha, E aí Era os point. Era o point, era o encontro, né? Verdade. Comercial Vivi. Vamos, só que o Leomir Moreto, boa noite, a equipe do Floresta Negra. Dá uma boa noite aqui para Priscila também, o Alailton, Priscila Ariane Correia. Mandar um beijo pra Priscila, um beijo pro Natan. Eles mandaram aqui que estão se Ah, que legal. O Josemar, boa noite. Estou assistindo o programa, muito divertido, o programa de todas as segundas. E ele assiste lá do Coqueiral, em Doutor Pedrinho. Obrigada, viu, Josemar? Alcira aqui, a Jéssica, a Adriana. Deixa eu ver aqui a Cecília, o João Batista, o Leandro Repke, a Nara Leite, a Cecília, o Flávio. Deixa eu puxar Beijão aqui. pra Nara, minha esposa. Ah, legal. Então eu vou mandar um beijo pra Jéssica também, né? Senão... Aproveita. E a Odete Correia, ela acompanha lá de Balneário Camboriú, pra Maria, obrigada, ao Vino. Alô, pai. A Laís. Quem é o pai da Laís? Oi, Laís. Beijão, filha. Legal. Vamos pro comercial e já voltamos. Que legal, que bacana. Eles estavam contando aqui em off aqui pra gente. Tem até uma relação aqui com o Evandro, do pessoal do Floresta, com o Carambas. Conta pra gente essa história que Fala aí, deu um PT aí. Então, uma certa sexta-feira, que de sexta eu não tocava na discoteca, né? Então, eu ia lá, eu sou muito amigo Sexta era do Sandy. caramba. Porque sexta. Sexta é do Carambas, né? Ainda Então é. eu sou muito amigo do Sandy ainda até hoje, né? Um grande abraço pro Sandy. E o Sandy tocava, ele começou tocando lá no Carambas, né? E aí nós estávamos lá e a gente sempre bebia alguma coisa, assim, né? Uma parte do pagamento era fala aí, Era Jéssica. pra ele tá com uma cara de O que nós eu que o bebíamos diga. lá? Vocês bebiam alguma coisa. O cachê... Já era acertado. O cachê já era acertado com o litro. Tá, mas enfim. Nós estávamos lá tocando uma bela sexta-feira e aí o Sandy botou o copo assim em cima da mesa, perto da mesa de som, porque lá era tudo madeira, né? E aquilo tremia assim. E aí eu disse pro Sandy, Sandy, cara, isso aí é perigoso aí. Ele falou, não, eu sempre deixo aí, nunca dá problema, tal. Eita! Beleza, e aí começou a chegar gente lá em cima, né? E nós começamos a dançar, tal, e não sei o que, pá, e pular, e pular, e pular. Eu escapo o olho, eu olho aquele negócio, pá, derrubou, em cima da mesa. E o problema não era a mesa. Tinha a mesa e tinha o CDJ. Só que o CDJ, na época, era um CDJ duplo. Então tinha aqui a parte de monitor e tal, é o Denon. E embaixo, vocês tinham o Denon, que era mais rico, né? Nós tínhamos o Gemini. O nosso não lia nem a pau. Fala aí quem teve um Gemini, Deus o livre. Deus o livre. Aí queimou um lado do aparelho, na hora assim, queimou. E o Sandy, meu Deus, eu vou desligar. Digo, cara, não mexe, deixa assim. Não mexe, mas ele vai queimar. Já queimou, deixa assim. Usa um aqui no lado. E aí daqui a pouco E ele disse, tá, cara, e como é que eu vou mixar? Cara, pega o microfone, fala alguma coisa ali e tal, e bota outra música e bota um CD aí. E ele, não, cara, eu não consigo. E ele se travou. Ele disse, cara, eu não consigo. Tá bom, então. Então, eu comecei a pensar, comecei a olhar. Falei, cara, tem o telão, vamos tocar um vídeo. Aí eu peguei uma fita que tinha uma coleção de videoclipe. E o videoclipe já era mixado. Eu digo, poxa. Botei lá, ajustei, o Sandy soltou a vinheta e eu, coloquei lá. Eu disse, Sandy, nós temos aqui agora meia hora que tu pode resolver isso aqui. Aí o Sandy disse, eu vou ter que ir pra Blumenau buscar o meu. Mas aquela vez, indo pra Blumenau, isso era umas 10h30, 11 horas, tava abrindo a casa, já tava tocando, né? Chamamos o Jean lá, e o Jean teve uma solução, né? Eu tenho em casa um CD, eu digo, poxa vida, um CD, né?
nós tocávamos na nossa danceteria lá com CD, num CDJ, né? Eu disse, beleza, pode mandar. Quando ele chega com aquele CD, não era um CD, era um carrossel de CD. Ele não funcionava só com um. 5 CD. Tu tinha que botar uns 5 CD ali, cara. E eu digo, meu, velho. Mas deu tudo certo, né? Experiência. E as pessoas muitas vezes não sabem, né? Ninguém nem percebeu, né? Aproveitando o gancho e novidade e também improviso, tinha o Carambas de Balneário Camboriú, né? É verdade. E lá aconteceu uma coisa muito parecida. Na hora da abertura, o cara me liga o CDJ no 110, no 220 e queima. A casa para abrir, lotada, eu pego o carro e venho em Blumenau buscar um aparelho. Meu Deus do céu. E aí os caras se virando com um aparelho só. Os perrengues que ninguém vê, São né? coisas assim, Meu né? Deus do céu. Eu também tenho um caso que eu lembrei agora de 1985, no Florestinha Antigo ainda, né? Então nós não tínhamos, naquela época tinha a cabine de som, o DJ ficava tipo atrás desse vidro assim, isolado, não sei o que é, mas era assim, a gente não ouvia nada, era tudo errado. E a gente ficava lá, época de deck, tá? E a gente tinha um amplificador, né? A gente tinha pouco equipamento naquela época, e ele esquentava muito, a gente usava um ventilador. E aí nós tínhamos um circulador de ar, na verdade, a gente tirou a tampa para refrescar melhor, né? E o pessoal tinha mania de vir na cabine de som pedir música. E entrou uma menina lá, tinha o cabelo comprido. Meu Deus do céu. Ela botou aquele cabelo naquele ventilador, no circulador de ar. Olha, nós levamos uma meia hora para desenroçar o cabelo da guria, que não tinha mais jeito. Ela, sem querer, né, engatou lá naquele circulador. Foi um desespero. E ela ficou berrando e nós não entendíamos o que estava acontecendo. E a guria lá daquele jeito, né? Então, o DJ tem essas coisas assim, né? Que é um problema todo DJ vai falar isso, né? Que as pessoas vêm pedir música, né? Era um dilema, né? Hoje em dia não se faz mais isso, graças a Deus pro DJ, né? Pois naquela época pedia mas muita era música. muito comum naquela época, né? Era em cima do laço ali, toca tal música e tal. Exatamente. E a gente tinha assim, queria fazer uma programação, manter a pista, né? E às vezes vinha pedir uma música que não se encaixava bem, ficava chateado com a gente, tá? Né? Mas aí a gente aprendeu a fazer. Ali só faz assim, né? Isso. Finge que tá ouvindo e nem tá ouvindo, né? Mas eu tinha uma estratégia. Quando o cara era muito chato, que ele queria uma música que não tinha nada a ver, né? Vamos lá, Pais e Filhos, Legião Urbana. Sim. 12 minutos, como é que eu vou tocar isso? Mas o cara insistia, daí eu pegava o CD, cara, vai lá, escuta no carro. Era só. Eu te empresto o CD, vai lá, por favor. Vivi, tu tinha uma pergunta pra Bruna. Tinha, o Elton Possamay também colocou Sexta do Caramba. Do Maria. Não foi na época do Caramba. Não, foi pouco depois. Eu sempre queria gravar essa vinheta. Sexta é do caramba. Massa, né? É porque tinha uma coisa uma na voz voz, assim, né? Tinha grila, uma né? coisa que Pensei, um tocava. dia eu vou gravar ainda, mas não deu. E só pra fechar essa Sexta do Carambas, na verdade, era engraçado porque esse slogan ficou tão forte que ninguém fazia nada sexta-feira. E já diziam, não, sexta Tanto que marcou, tem caramba. né? Olha só. Não dá pra fazer nada. Nem festa de aniversário se fazia de sexta. Era do carambas, né? Olha, até a Dalva colocou aqui, ó, pegar o gancho aqui da Dalva. Olha, eu não sou dessa época, mas minhas irmãs mais velhas são. Elas sempre contam das festas que faziam lá e eu morro de inveja. Pegando esse gancho aqui, então a Dalva deve ser mais novinha e deve frequentar as festas de hoje em dia. Bruna, tu também é novinha, mas tu tem contato com essas pessoas, né, que frequentavam isso, tu falou das tuas irmãs. Tu vê a diferença nessa questão de felicidade, de alegria, de qualidade de vida anos passados, quando essa gente frequentava, e como eles falaram, era o encontro dos amigos e tal, mas tu percebe, dá para dizer a diferença dessas pessoas de anos atrás, quando frequentavam Floresta, o Carambas, e os jovens, vamos dizer assim, de hoje em dia, frequentando festas? Eu queria que tu explicasse isso pra gente. Eu acho que os jovens mesmo, adolescentes, sei lá, 23 menos anos, nem frequentam lugares sociais assim, sabe? De verdade, né? A gente tem uma geração aí que é o pessoal dos jogos, né? E YouTube, que fica mais conectado mesmo no online com as outras pessoas. Então, até estava conversando contigo, né, Martina, quando nós chegamos aqui,
Eu gosto de sair, eu frequento festas, assim, ainda sou a pessoa que gosta da socialização. Frequentei o Carambas também, eu tenho 34 anos, então eu peguei ali a fase final, talvez. É a última geração do Carambas, né? Então essa é a diferença. As festas que nós temos hoje, Vivi, são frequentadas por pessoas da nossa idade também, né? Até tava falando pro Márcio, eu fui num lugar chamado Amaitê, lá em Balneário, que foi um dos lugares que eu mais gostei nesses últimos tempos e que é incrível. Só que são pessoas mais velhas também, né? Pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de conversar. E até eu fico escutando vocês falar e pensando, sim, as pessoas iam para os lugares para ouvir as músicas. Por isso que elas pediam as músicas. Né? Talvez não tinha essa facilidade toda da gente abrir o Spotify aqui e pesquisar uma música. Então, tinha todo esse êxtase, né, o extremo aí, a gente fala dos hormônios agora, todo esse extremo de serotonina, endorfina, dopamina e tudo aquilo, porque a gente ia pra lá, primeiro pra quê? Pra ver as pessoas que a gente gosta, de repente para encontrar alguém especial. E aí a gente podia, pedir uma música que a gente só ia escutar naquele lugar, né? E aquela música era tocada pra mim. Olha como isso é importante. Hoje a gente sai, os DJs estão lá, nós não pedimos mais músicas. Porém, existe um aplicativo que você coloca no celular e aparece a música lá, ou aparece um recado, então você não tem essa interação. Mas a gente também... se tá ali na festa, não vai pedir para isso acontecer, até porque eu, às vezes, não tô nem prestando atenção na música que tá tocando, eu tô mais envolvida com o que eu tô experienciando aqui, né, interiormente, que não é ruim, né, que é legal, mas a gente acaba individualizando mais a situação. Então, nunca seremos... 100% presente no local, né? Não tem como nós sermos tão felizes quanto quando a gente está socializando. Nós somos seres sociais, ponto. Sim, o amor próprio, tudo isso. Mas a gente precisa do social, a gente precisa das pessoas para ter o glow up, digamos assim, em várias situações da nossa vida. Olha como as pessoas se divertiam anos atrás sem o celular. Hoje em dia, se tu sai sem o celular, tu já fica desesperado. Parece que te falta... até um braço, né? Não sai sem celular. Não sai sem celular. E anos passados não já tinha, tem balada, né? inclusive, né? de adolescentes e de jovens, assim. Tem baladinha que eles se encontram, mas eles colocam a música que eles querem no celular com fone de ouvido. Isso. Aí eles estão tudo no mesmo lugar, mas não estão se falando, não estão conversando, não estão nem ouvindo a mesma música. Então é muito louco, né? Hoje como mudou, né? Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. A gente viveu essas experiências todas do Carambas, do Floresta, da Tapioca, do Merini, enfim, várias baladas, né, aqui da região. Pessoas que viveram também em outras regiões aqui, que nos ouvem nesse momento, tem com certeza muitas histórias para contar. Algumas baladas, eu acho que a maioria delas já não existe mais, né? E na opinião de vocês, o que aconteceu, essa mudança que aconteceu de comportamento, enfim, o que levou essas baladas a chegarem ao fim? Porque a gente está falando aqui de festas que dava muita gente, o Carambas, que ficou muito conhecido recentemente, né, uns anos atrás, com esse slogan tão forte, o Floresta Negra também, por todo esse movimento que aconteceu, as festas antigas. O que vocês acham que acaba levando as baladas a encerrarem as suas atividades? Bom, eu vou ser o primeiro, né? Eu tenho, na verdade, uma análise minha já feita há um bom tempo. Em 2011, quando surgiu o Facebook, quando teve o primeiro aplicativo de mensagens instantâneas, no caso, né? Porque o Orkut a gente podia mandar um depoimento. Então não era uma publicação visível que tu recebia ali e não era instantânea. E a gente tinha o MSN também, que era uma outra rede social, querendo ou não, mas era um aplicativo mais de troca de mensagens. Nesse momento, eu acho que fadou o fim. Por quê? A atividade fim, o que a gente ia ali, como a Bruna frisou, socializar. E a socialização se dá à rede social, diz o nome, né? A rede que nós tivemos. E as redes sociais que a gente tinha era limitado a lugares. Então, as pessoas que frequentavam aquele lugar, relativamente sabiam que naquela próxima sexta-feira ela estaria lá.
Então, isso trazia essa socialização, como outros ambientes também. E o que acontece? Eu vou colocar 2 momentos. Eu acho que em 2008 a gente sentiu já uma grande diminuição da demanda, através da lei seca. As pessoas que tinham o hábito, eu acho que grande parte da minha geração, a gente não pode ser hipócrita, a gente ia fazer o esquenta no estacionamento. A gente ia para balneário tomando um Cuba. Normal, normal. A gente comprava uma caixa de cerveja para ir tomar à noite. E isso era comum, normal. Então, assim, eu acho que em 2008 teve esse primeiro momento que as pessoas começaram a ter, e acho que aqui na nossa região, não sei se muitos recordam, naquele momento teve exemplo nacional de pessoas que foram presas porque aconteceu um acidente aqui na nossa região. E isso acho que também deixou muito evidente, né? Então, assim, 2008 para mim é uma fase, 2011 com essa questão das redes sociais e bem preciso em 2013 quando teve aquela tragédia lá em Santa Maria. Da Botkiss, né? Então, assim, eu coloco esses 3 aspectos e muitos outros que não quero me alongar aqui, mas eu acho que esses são os principais. E eu estimo a dizer que os eventos sociais serão restritos a casamento, aniversário e deu. Acabou. E isso é questão de tempo, não é o meu desejo, mas eu vejo isso com muito mais frequente, porque, assim, relativamente à nossa geração, eu tenho 43 anos. Como a Bruna falou, de 30, ainda ela saiu. Os de 20, 0, e abaixo de 20, nenhum. Então, se você vai em outros ambientes que tem hoje, você não encontra. Eu tive, minha última balada foi dia 6 de janeiro desse ano. Eu tive na Green Valley, onde teve a oportunidade de conversar com esse meu amigo que eu falei, que é o Duzi. Ele estava lá, ele abria a noite para o Vintage. E foi o último dia. Eu, desde a pandemia, um pouco antes, eu não tinha ido em nenhuma balada, então faria praticamente aí 3 anos que não ia em lugar nenhum. E o que é o público? Quem as pessoas que frequentam, né? São pessoas com mais idade, não são jovens, eles não estão na balada, eles estão em outras atividades e com essa tendência a diminuir. Então, se a gente analisar hoje, todos os ambientes festivos, se não tem a gastronomia envolvida, não existe interação, não existe outra coisa que acaba tendo isso. Então, assim, essa é a minha análise, às vezes pode ser um pouco dura, mas é a realidade do que a gente tem por aí, né? Posso complementar? O Márcio falou quase tudo aqui. É bem nessa linha que a Bruna falou e que o Márcio falou. Eu acho que a internet, não falando mal da internet, mas aí as pessoas têm muito acesso já durante a semana, eles já se veem pela internet, conversam pela internet, escutam uma música, eles não precisam ir mais na balada escutar aquela música que já está, eles já têm acesso a essa música, então acho que muda, perde um pouco, né, desse interesse, talvez. E essa juventude, eu vejo também que eles muito pouco para esse formato da balada, da casa noturna e tal. Eles estão mais nos jogos e outras coisas e tal. E tudo influenciou também a lei seca. Não estou falando mal ou querendo ou contra, né? Só que, claro, a pessoa também pensa 2, 3 vezes antes de sair. E muitas vezes, ou eles até pensam em fazer um churrasco em casa. Porque estão em casa, são seguros, escutam a música que querem, estão com o grupinho deles e tal. Então, acho que é mais ou menos por aí. E sempre falo que tem toda casa noturna, tem um ciclo, né? Então, e os nossos, graças que foram um ciclo bem grande, né? 18 anos, longo, né? Só tem a agradecer, na verdade. Bem, pouca coisa a complementar. Acho que o Márcio foi muito feliz na colocação, e o Jean também. Foi isso, de fato, né? É uma mudança necessária, é o progresso, são novos hábitos, né? E nós temos que aprender a conviver com isso. Então, teve o ciclo, teve o momento do auge, né? Nós temos muitas lembranças boas desses momentos. E eu quero ser um pouquinho mais nostálgico.
está se perdendo muitos valores, muitos princípios foram confundidos. As casas noturnas, elas foram muito perseguidas. Desculpa a palavra pesada, mas foi isso. Parece que o problema estava lá na casa noturna. Lá tem maconheiro, bebedeiro, o problema está ali. Então nós vamos fiscalizar as casas noturnas, porque lá é a casa do demo, tudo que é ruim acontece lá. Aí hoje não se ativeram que um joguinho inocente, que uma criança de 3, 4 anos já está lá aprendendo, chega a criar uma situação que a gente vivenciou há poucas semanas aqui pertinho e que isso está se alastrando ao mundo inteiro. Eu acho que a Bruna que colocou muito bem, está faltando essa interação. Nós somos seres sociáveis, e como é que você vai romper isso? Nós vamos ter uma lacuna aí que nós vamos precisar corrigir. Eu me lembro dos meus pais, quando eu era criança, que eles me levavam aos bailes que eles promoviam nas casas. Eu me lembro muito bem, nós dormíamos os primos todos num quarto, num colchão, e era uma coisa que os nossos pais se divertiam, né? E a gente trouxe isso e vivenciou isso por um tempo, e se perdeu muito essa questão de se encontrar, né? Da amizade, de se encontrar no centro, porque a gente fala em danceteria, mas não é só isso. Quando eu era moleque, eu ia para o centro da cidade lá de bicicleta com meus amigos, eu voltava para casa à noite, tá tudo certo, a gente tinha as nossas aventuras, as nossas travessices, né? Mas tudo acontecia de uma forma natural. A mãe puxava a orelha, o pai dava uma cintadazinha e a gente tinha que se posicionar, porque senão no próximo domingo não ia, havia uma certa... Né, horário para chegar em casa. Tudo horário isso. para chegar em casa. Exatamente, as minhas irmãs, exato, mas muito bem lembrado, as minhas irmãs iam para a domingueira, 13h, 6 horas em casa. Então havia ali algo, um limite, exatamente. Eu acho que se extrapolou muitas coisas e se confundiram outras também. Nós precisamos buscar um equilíbrio. Tudo isso que vocês falaram e também as gerações, né? Cada geração passa por um tempo, né? A gente tem e a gente percebeu bem certinho, foram 2 gerações que passaram na floresta, vou arriscar falar 3, né? Vamos falar dos anos 70, 80 e 90 ali, né? Que curtiram essas... E cada coisa dentro do seu lugar. A discoteca começou pela vamos dizer assim, pela Dancing Days novela, que atiçou todo mundo, quero dançar de sábado à noite e tal, aquela coisa. Então se criou, vamos dizer, uma danceteria, uma discoteca com isso daí. E acabou. São fases, exatamente. Então acabou e é isso daí mesmo. Tá? Antes de finalizar, eu só queria dizer que a gente tem que falar por que a gente escolheu a música do Roberto Carlos. Vamos voltar a esse assunto antes que a turma aí tá quase dando a hora do programa, né? Pode explicar. Vamos começar ou pode explicar? Pode explicar, daí vamos pro comercial. Não, então vai pro comercial primeiro. Tá bom? Segura o povo. 92. Ponto Contabilidade. Há 40 anos trazendo agilidade e crescimento para a sua empresa. Equipe qualificada, sempre atualizada e comprometida com os seus resultados. Serviços de assessoria e consultoria contábil, fiscal e recursos humanos. E empresarial ou pessoal. Ponto Contabilidade. Avenida Getúlio Vargas, 816, em Timbó. Telefone WhatsApp 3382-3939. Visite nosso site pontocontabilidade.com.br. Quer matar sua fome agora mesmo? Pizzaria Dom Corleone. A melhor pizza de Santa Catarina. Timbó 3380-3000. Indaial 3333-5454. Blumenau 3035-4949. Gaspar 3332-2222. Pizzaria Dom Corleone é qualidade insuperável. Atendimento todos os dias das 9h30 da manhã até 1h da madrugada. Se não for Dom Corleone, apaga. Fala galera, eu sou o Vitinho da banda 1120 e nós também estamos aqui na 92 FM, a melhor do Vale Europeu.
Estamos de volta ao programa Jogo de Cintura e agora a gente vai falar bem rapidinho por que a música do Roberto Carlos. José. Que encerrava a Floresta Negra, Isso. né? Bem, então olha só, como a família está presente, né? O Gino, que foi o fundador, né? É de uma família típica italiana. Uma família de 8, 10 filhos, né? 11 filhos. Tá. Então, a mãe dele, a dona Gertrudes, a matriarca, né? Quando soube que ele ia abrir uma discoteca, ficou um pouco... assim, escandalizada até, mas uma discoteca, isso vai dar certo. Então ela falou uma coisa assim, eu me recordo que eu estava junto na cozinha, e ela disse assim, tudo bem, sábado à noite vocês vão dançar, vão para a discoteca, mas domingo tem que ir para a missa, tem que levantar e ir para a missa, né, católica, aquela coisa tradicional, né, e então ela cobrava muito isso e existia essas duas vertentes, então... Existia lá uma família que tinha uma discoteca, porque era uma discoteca familiar, né? Mas eles não perderam aquele princípio de ir à missa, de fazer as orações, de orar em família. Então, ela exigiu que no final a gente tocasse aquela música, vocês não podem deixar de agradecer. E a gente achou a música Montanha, Obrigado Senhor, e virou um hino. Todo mundo que frequentou a Floresta cantava aquilo no final, Obrigado Senhor. E ela ficou muito feliz com aquilo, porque ela cuidava da lanchonete e ela ficava ouvindo. Só podia ir embora depois de cantar essa Depois de cantar essa E música. falando em... O pessoal vai falar aqui da Rivage. Um minutinho. Isso. A Rivage hoje, com o Sandy encerrando na sexta-feira, ele encerra com Eu Vou Seguir, de Roberto Carlos Aí da nós vamos Montanha. encerrar hoje também, se estiver na programação. Vive, procurei. Eu quero começar encerrando aqui, gente. O programa foi maravilhoso, mas eu quero começar aqui pelo Márcio já, porque o Márcio também quer falar bem rapidinho sobre a Rivage. Eu até falei aqui nos intervalos comerciais, né? Eu acabei falando de toda a análise, mas assim, eu também gostaria de registrar que a Rivage deve ter mais, eu não sei a conta, de 35 a 38 anos, se mantém ativa, com uma programação atual, com MCs, com shows nacionais, com eventos corporativos, e tem o seu centro, acho que acredito até por ser em Blumenau, né, porque é o maior centro, então tem essa ali. Então gostaria de registrar o profissionalismo deles, que é exemplar. E gostaria de agradecer aí a oportunidade de vir a 92. É sempre uma satisfação, uma alegria enorme poder falar um pouquinho dessa trajetória, que ela deixa muitas lembranças positivas. Mandar um abração aí para todos os amigos de Indaial, de Timbó, enfim, de toda a região que estão ouvindo aí, para o Jean, para o Renato, o Evandro, a Bruna, a Viviana, a Karina, enfim. E todo mundo, de verdade. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada pela presença, Jean. Muito obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos 18 anos de Carambas. O que mais deixa a gente feliz é saber que a gente fez um trabalho legal, que ficou na memória de muita gente, que é a lembrança, e é por isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado! Evandro. Legal, quero agradecer vocês e quero convidá-los para curtir, para se inscrever e para participar do nosso flashback que rola no nosso canal do YouTube, Floresta Negra Flashback, todos os sábados das 8 às 10. Nós estamos lá esperando vocês. Grande abraço, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, José. Muito obrigado a todos, foi maravilhoso estar aqui. Fizemos história, deixamos um legado. Muito obrigado a todos vocês. Somos lendas vivas. Valeu, gente. Um grande legado. Bruninha, a Bruninha vai estar sempre aqui, né? Mas muito obrigada também. Obrigada, meus amores. Obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais de perto a história de vocês e com certeza vocês têm um legado aí. Obrigada pela história. E que seja abertura de ideias de festas aqui que eu já estava sentindo, tá rolando, né? Quem sabe não Quem rola. sabe né, não velho? rola de novo a gente escutar aquela vinheta. Sexta é do Caramba! Gente, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes que estão sempre participando muito aqui no programa Jogo de Cintura. A gente vai encerrar hoje o programa com a música que encerrava as noites do Floresta Negra. E lembrando que sexta é do... Caramba! E segunda é Jogo de Cintura! Valeu, galera! Aquele destino dele se cumpriu. E o nosso?